Fala galera do sexto ano, espero que vocês estejam bem. Vamos embora para a revisão desse segundo bimestre? Se liga aí nessa revisão que é importantíssima, valeu? Vamos lá começar então. Olha, a primeira coisa que a gente viu nesse bimestre foi o gênero textual notícia, tá? Vamos lembrar o que é o gênero textual notícia. É um texto jornalístico, porque ele se apresenta mais em jornais, tanto na internet quanto escrito, os jornais comuns que a gente compra na banca, quanto na televisão, tá? Qual é o objetivo dele? É informar um fato, ou seja, algo que aconteceu ou vai acontecer. Nesse texto não há opinião do jornalista ou do autor do texto, pois a intenção é apenas a informação. Vamos seguir aí. E quais são as suas características? Primeira característica: relata um fato que aconteceu ou vai acontecer, predomina a linguagem objetiva e a linguagem formal, apresenta título, lead, corpo do texto, há notícias que podem apresentar linha fina, que é um subtítulo, vem logo abaixo do título. O objetivo é exclusivamente informar, então não vai ter a opinião do autor. E na lead, que é o primeiro parágrafo, vai se responder as seguintes perguntas: o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu. O fato, né? Então, todo o primeiro parágrafo é constituído respondendo essas perguntas que a gente vai chamar de lead. Seguindo aí eu trouxe um exemplo de um texto notícia, né, que a gente já viu na aula, no vídeo sobre esse gênero textual. Chuva de granizo cobre Campo Grande, esse é o título. Olha o subtítulo embaixo: forte calor associado a uma alta umidade do ar provocaram um fenômeno no bairro de Zona Oeste que durou meia hora. Hoje à tarde deve voltar a chover na cidade. Então tem o subtítulo, aí começa o primeiro parágrafo com a lead. Lembre-se, olha aí, o terceiro quadrinho do lado esquerdo em azul está falando como que é construída a lista, respondendo as questões: quem, o que, quando e onde aconteceu o fato, tá? Então, é importante a gente saber o que é a notícia e lembrar de todas aquelas características que a notícia tem. Tem que estudar aquilo lá, tá? E aqui a gente termina a notícia. A notícia vai para linguagem em texto, que foi a nossa segunda aula desse bimestre. Né? O que é linguagem em texto? É a forma como que a gente vai escrever todos os textos. Então, basicamente, a gente divide o nosso texto em dois tipos de linguagem: a linguagem objetiva e a linguagem subjetiva. O que é a linguagem objetiva? É uma linguagem que não vai ter envolvimento do autor, tá? Ou seja, o autor não vai botar as emoções dele ali no texto, ele só vai passar, só vai escrever diretamente o assunto. Por exemplo, a gente viu a notícia, é um texto em que ele se é construído em linguagem objetiva. O único objetivo é informar. Agora, se o autor se emocionou com a notícia, ou seja, o jornalista se emociona com a notícia ou não se emociona, aí, se o texto é escrito em linguagem objetiva, ele não vai pôr nesse texto, porque não há envolvimento com o autor, tá? O objetivo da linguagem objetiva é passar apenas a informação. E como que a gente faz? A gente coloca os verbos e os pronomes na terceira pessoa, sempre. E em outro lado, a gente vai ter a linguagem subjetiva. Aí o autor ele vai pôr o envolvimento do texto. Ele vai pôr tudo que ele sentiu, todas as emoções, as impressões que ele tem sobre algo, sobre um fato, alguma coisa, uma narração. Tudo ele vai pôr no texto porque tem o envolvimento do autor, tá? Que é possível perceber? Emoções do autor na hora de escrever, ok? E os verbos e os pronomes vão estar na primeira pessoa para ajudar a gente a atingir a linguagem subjetiva. Então, a linguagem texto é basicamente essa divisão: linguagem objetiva e subjetiva, e é dessa forma que a gente escreve os textos, tá? A partir de agora, quando eu falar escrevam esse texto na linguagem objetiva,
Vocês já sabem que vocês têm que tirar o envolvimento, vocês já sabem que você só tem o objetivo de passar a informação e os verbos e os pronomes vão estar na terceira pessoa. E se for do outro lado, vai ser tudo o contrário, tá? O que a gente viu mais esse bimestre? Vimos a variação linguística, tá? Agora sim, vimos a variação linguística. O que é variação linguística? É a capacidade de a gente modificar, variar a nossa língua, ou seja, a nossa forma de falar ou escrever, dependendo da situação de comunicação que a gente esteja, tá? Aí nós vimos a chamada variação estilística, que tem a ver com o estilo, que vai se dividir em linguagem formal e linguagem informal. O que é linguagem formal? Também chamada de linguagem culta. Por quê? Porque ela está pautada no uso correto das normas gramaticais. A gente vai aproximar a nossa forma de falar, escrever, a gramática da língua portuguesa, tá? Então, é uma forma de falar e escrever mais correto possível. Lembre-se dos exemplos que eu dei. A gente utiliza a linguagem formal numa entrevista de emprego, para falar com o professor, para falar com a diretora da escola e por aí vai, tá? E também existe a linguagem informal, tá? Que é o quê? Também conhecida como coloquial. É a linguagem do cotidiano. Eu costumo dizer que é a linguagem mais relaxada, tanto de falar e de escrever. Por quê? Porque não tem a tamanha preocupação em deixar nossa forma de falar e escrever dentro das regras da língua portuguesa, ou seja, da gramática da língua portuguesa, tá? É uma linguagem espontânea, regionalista, que quer dizer regionalista, que a gente pode botar aquelas marcas e gírias que se tem apenas na oralidade, ou seja, na fala, né? Por exemplo, porta, falar com sotaque, falar com gíria e por aí vai, tá? E despreocupado com as normas gramaticais. Então, quando se pensa em variação linguística, em variação estilística, é linguagem formal e linguagem informal, tá? Então, da mesma forma, pessoal, escrevam esse texto com linguagem formal. Eu sei que eu tenho que tirar o pra, porque não existe no texto escrito. Eu sei que eu tenho que tirar o VC e botar o você, porque não existe no texto escrito e por aí vai. Aí não, pode escrever com a linguagem informal, tá? Aí eu vou estar mais relaxado. Isso não quer dizer que eu tenho que escrever o pra, tá? Só se for um diálogo, uma fala de alguém que eu estou escrevendo, ok? Vamos seguindo aí. O que a gente viu? Aí nós seguimos a nossa aula com o gênero textual em entrevista, que é um outro estilo de texto, tá? É um texto também jornalístico, também característico de jornal. Quando a gente fala texto jornalístico, é um texto que foi apresentado pelos jornais, tá? Que tem a função de relatar uma experiência vivida, mostrar o conhecimento de alguém ou emitir a opinião do entrevistado a respeito de um assunto qualquer, né? Por exemplo, eu quero fazer uma entrevista com o Rob Gol. Quero falar sobre a experiência da vida dele jogando futebol, né? Ou pedir ele uma opinião sobre jogar no Flamengo ou não. Esse é o exemplo que eu estou dando. Então eu posso utilizar a entrevista para poder fazer isso, tá? O gênero textual em entrevista muitas vezes é retextualizado. Lembra-se dessa aula de retextualização? Por que ele é retextualizado? Tá? Que muitas das vezes a gente faz uma entrevista oralmente. É uma pergunta e a pessoa responde oralmente. Pode-se fazer por escrito? Pode, mas a maior parte das vezes faz oralmente. E aí a gente tem que passar para a escrita, né? A gente vai lá, grava ou escreve as respostas do entrevistado e tem que passar para a escrita. E na hora de passar para a escrita, lembre-se lá do vídeo da aula de entrevista, a jornalista repassando lá para a escrita a entrevista que fez com o escritor, do senhor escritor, né? Então ela ficava preocupada, tira algumas marcas de oralidade, não tiro. O que eu faço aqui? O que é a marca de oralidade? Gírias, expressões características apenas da fala
da pessoa, né? Ó, né é uma expressão característica da minha fala. Eu sempre termino alguma coisa com né. Então, deixo, não deixo. Aí se configura a retextualização. Ficar na dúvida, vai lá no vídeo falando sobre entrevista. Seguindo aí. Aí a gente vai para a característica da entrevista, tá? Então, é composto por título, introdução, tá? O que é introdução? Vai fazer um resumo da vida do entrevistado. Lembre-se do exemplo que eu dei do Gabigol? Então, eu vou fazer um resumo sobre ele. Jogador de futebol do Flamengo, famoso, que eu não sei o quê. Então, eu tenho que ir, o primeiro parágrafo de uma entrevista, eu tenho que resumir a vida do meu entrevistado. E vai ter o corpo do texto, que são as perguntas e as respostas, tá? Pode ser oral ou escrita, que a gente pode fazer uma entrevista escrita oralmente, e quando ela for para escrita, ela precisa ser retextualizada, tá? Se eu fiz uma entrevista oral, tem que escrever, então tem que retextualizar. Pode apresentar, dependendo do assunto da entrevista e do entrevistado, uma linguagem formal ou informal. Tá? Por exemplo, eu falei da entrevista com o Gabigol. Provavelmente uma entrevista com linguagem informal. Agora, se eu for entrevistar o diretor de uma universidade, ele já vai falar de uma forma mais formal, tá? Pode conter linguagem objetiva, quando eu quero apenas passar uma informação, lembre-se disso, aí os verbos e os pronomes vão estar na terceira pessoa, e linguagem subjetiva, quando eu ponho as emoções do entrevistado, verbos e pronomes na primeira pessoa, tá? Gravem essas características que é entrevista. Isso tudo que eu estou falando aqui não pode ficar dúvida, tá, pessoal? E eu trouxe um exemplo de entrevista. Olha aí o primeiro parágrafo. Kate concedeu uma pequena entrevista para o site parádico.com, onde ela fala sobre o filme Smurf 2, Twitter e novo álbum. A Popstar, então estou fazendo a entrevista com a Popstar, ela tem 28 anos, que ela vai emprestar sua voz para Smurfette em Smurfs 2, que será lançado em 31 de julho. Então, essa introdução, esse seria o primeiro parágrafo da entrevista, falando um pouquinho da vida da entrevistada, tá? Então, vai ter primeiro o título, depois a introdução, aí vem as perguntas e respostas. Observem aí no exemplo, tá, galera? Então, esse é o exemplo que a gente já viu isso na aula sobre entrevista, tá? Essa foi a nossa aula de revisão. Lembre-se do conceito e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.